tá? Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ a todo lugar que você for. Baixe agora mesmo, Rádio XYZ. Rádio XYZ, show! Alô, estamos aqui com mais um podcast de Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania. O tema de hoje vai ser o Observatório de Câncer no estado de Goiás. Hoje nós vamos abordar uma situação em que a maioria das pessoas que estão tendo, infelizmente, esse processo de adoecimento tem imensas dificuldades se não tiverem recursos para acessarem o tratamento e ficarem curadas. Quero dar uma informação inicial, que o meu convidado de hoje é o Dr. Cláudio Brandão, que é perito, concursado, e ele é médico e advogado. O nosso anfitrião, que é o Ricardo Melo, que vai nos dar também aqui um suporte. Eu quero dizer a vocês, para vocês começarem a pensar, que hoje as estatísticas dizem que 60% dos tumores denominados câncer são curáveis e outros não são. Mas dependendo do tratamento, a pessoa pode ter uma vida melhor e sofrer menos. E aqui, então, nós vamos perguntar a você, se você tem alguém na família que está precisando dessa assistência, e vamos também ouvir algumas informações do Dr. Cláudio e ver o Ricardo aqui nos perguntar, que ele está curioso para saber a situação do câncer na cidade de Goiânia e no estado de Goiás. É verdade, inclusive, doutor Nelson, eu quero só fazer uma convocação antes de tudo para nossos queridos ouvintes da Rádio XYZ. Hoje eu estou aqui à disposição, nos outros programas vocês mandaram perguntas, eu não consegui mandar para o doutor Nelson, mas hoje eu estou aqui e vocês podem mandar perguntas e também às vezes ponderar alguma coisa, dar uma opinião, enfim, fiquem à vontade. Vocês podem mandar pelo aplicativo da Rádio XYZ, só ir na aba chat, ou mandar e-mail, tá certo? Ou no WhatsApp, mas pelo aplicativo que vocês mais estão, é mais simples. Sites parceiros, Android e iOS, tudo tá ali, ou você pode mandar pelo YouTube. Enfim, qualquer mês vai chegar a nós. Doutor, eu tô empolgado. Sim, senhor. Porque Dr. esse tema Cláudio é forte. Apresentar o Dr. Cláudio, já disse a apresentação, e conta para nós aí o que é que o senhor sabe hoje como perito e olhando a situação da realidade, quem hoje procura tratamento e que está tendo dificuldades de recebê-los. Boa tarde, doutor Nelson. É um prazer estar aqui. Nós iniciamos há algum tempo, nós temos uma associação, chama Associação Estadual de Apoio à Saúde. Essa associação, ela se presta majoritariamente a cuidados na saúde. Nós temos uma unidade móvel de saúde, onde a gente leva atendimento médico para as comunidades carentes, isso desde 2004. Essa unidade móvel não, ela é desde 2019, mas a entidade é desde 2004. Nós temos uma preocupação muito grande com o câncer já de bem tempo. Por quê? Em 2015, se eu não me engano, foi publicada uma lei que diz que todos os pacientes com câncer têm que estar em 30 dias após o diagnóstico com todos os exames prontos. Senão não tem chance de, se passar da hora, aquele que é curável vai se tornar incurável. Em 60 dias do diagnóstico, ele tem que estar operado, ou com a radioterapia, ou a quimioterapia, ou essas três situações já em andamento. É uma lei, é regra. É uma lei federal. Essa lei, ela é se eu não me engano, de 2015, tá? Então, eu me detive com um questionamento. Qual é o percentual de atendimento dessa lei no estado de Goiás? E fui buscar informações. Existe um boletim epidemiológico que a Secretaria Estadual de Saúde emite através de servidoras estáveis, concursadas, ou seja, elas não
dependem da anuência do senhor governador, ou do presidente da República, ou do deputado XYZ, para emitir o boletim epidemiológico. Elas têm isenção. E nesses boletins emitidos desde 2019, 2018, todos eles, bem, eu estou dizendo 2019, de antes da pandemia, tá? Para que existe um ruído por conta da pandemia, mas em fase anterior, esse boletim já apontava uma deficiência no atendimento ao cumprimento dessa lei. E lá, nesses boletins epidemiológicos, nós evidenciamos em torno de 38,5% de atendimento à lei. É muito pouco. Mas assim, quando a gente escuta a televisão, o rádio, nós escutamos as publicidades oficiais, parece que nós vivemos no paraíso, né? Na verdade, não existe o paraíso. E aí nós começamos a questionar essa situação. Eu enviei um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde e enviei um ofício também para o Ministério da Saúde para que ele dissesse se essa realidade ela é condizente com o boletim ou se havia distorção. E nós chegamos à conclusão que nem o governo sabe exatamente o que ele atende. Por que ele não sabe? Existe um sistema chamado SISCAN, é o Sistema Informatizado do Câncer, onde todos os casos de câncer que são diagnosticados, eles devem ou deveriam ser notificados. Para quem? Para esse sistema informatizado. Seria o mar onde os rios de informações desembocariam. E isso não acontece. E por que não acontece? São vários os gargalos. A enfermeira que muitas vezes esqueceu, é o centro de saúde, o posto de saúde que não tem essa preocupação de abastecer o Sistema Nacional de Informação, é o gestor que não se preocupou em formar uma mão de obra capacitada para poder fazer isso. Entendi. Uma pessoa específica poderia ter sido capacitada e poderia estar fazendo esse trabalho. Não é feito dessa forma. Isso vai se somando a outros fatores, como, por exemplo, o doutor recém-formado que não tem uma visão voltada para a detecção precoce. O doutor já cansado, está só esperando a aposentadoria, não está preocupado. Não está muito importando com o que está acontecendo. Exatamente. E aí o seu João, a dona Maria, que se aproxima do posto de saúde e fala, doutor, eu queria fazer meu check-up. E escuta do profissional de saúde. Você está sentado, os ouvintes, os telespectadores também estão sentados, eu vou, e talvez até já tenham escutado isso. O doutor ou a doutora vira e fala assim, está procurando problema, sua vida está tão tranquila, você quer fazer exame para quê? Não, mexe com isso não, você está vendendo saúde. E a gente sabe, na verdade, que a detecção precoce é justamente para você antecipar o problema E se salvar. Então, de repente, um câncer de mama que foi descoberto com 1 milímetro de desenvolvimento, ele, quando é diagnosticado e tratado ali, no nascedouro, a pessoa está curada. E aí, vamos falar também do lado financeiro, econômico-financeiro do tratamento. No início, um câncer de mama descoberto, diagnosticado, ele vai custar 30, 40 mil reais para o Serviço Público de Saúde. Se ele não é tratado no início, lá no final, ele vai custar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E assim Acredite, mesmo, com insucesso. acredite. Com insucesso, sofrimento e óbito da pessoa que poderia ter sido salva. Exatamente. É um dinheiro jogado fora, Exato. entre aspas, né? Ele foi utilizado porque tem que ser utilizado, o Sistema Único de Saúde, eu tenho as minhas ressalvas, mas é um sistema que dá certo, ele poderia estar sendo melhor aproveitado, nós poderíamos ter o SUS 5.0, vamos dizer assim, e nós ainda estamos no 1.1. Mas a prevenção, pelo que eu entendi, ela é 1000 vezes mais barata do que, de fato, você cuidar depois quando já é tarde demais, né? Isso é fácil de entender, né? É. Por que
não executa. E por que Você que está nos ouvindo e que tem, veja, alguém da família, nós precisamos agora ter a consciência cívica de que nós temos que fazer esse trabalho, essa divulgação, fazer pressão em cima para que os órgãos responsáveis realmente realizem o tratamento, os exames, o diagnóstico e a cura. Porque hoje eu estou colocando, não se trata só da gente vir, como nós temos o hábito aqui, nós estamos falando que nós não temos essa plenitude, falando mal do nosso sistema. Não, o sistema atende bem 38% a 39% das pessoas. Vamos colocar 40%. E os 60% que são maltratados? Nós precisamos fazer um esforço, ter consciência, tranquilidade, união e levarmos para cima, para que as pessoas realmente tenham oportunidade. Que não para ficar defendendo quem tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque a morte tanto mata o rico quanto o pecador. Tanto mata de qualquer jeito. Porém, tem um detalhe, que o Ricardo acabou de dizer. Quando você tem um câncer diagnosticado ou você previne que ele aconteça, moço, o resultado é fantástico. Agora, depois que você já está todo lambrecado, andado, e aí você vai para uma instituição onde você vai prolongar a sua vida com sofrimento. Sim, a gente tem que prolongar, dar o melhor possível. Mas eu estou dizendo a cada um dos ouvintes, hoje 60% dos cânceres que são diagnosticados são curáveis. E dos 40% que são atendidos, eles são muito bem atendidos. E os 60% que estão excluídos. E aqui na nossa cidade está havendo problemas seríssimos, porque tem a história de cobrar. Não que eu seja fiscal ou que eu seja juiz, mas se você pagar particular, anda de um jeito. Aí o Sistema Único de Saúde anda de outro. Então tem cidadão de duas categorias? Não é possível isso. Todos nós temos o direito de sermos tratados igualmente, com dinheiro ou sem dinheiro. Para isso nós pagamos impostos para que o Estado realmente supra a necessidade dessas pessoas que, por um acaso, no momento civilizatório, estão com uma renda baixa ou não tem renda nenhuma. Eu tenho uma dúvida, doutores, forte aqui agora. Eu vou... aqui no nosso país, na nossa cultura, né, parece que tem uma certa resistência de falar dessa doença. O pobre, o rico, acho que o brasileiro como um todo. Minha mãe até, igual dizia, né? Fala assim, quando a gente vai falar câncer, fala, bate na boca, menino, para não atrair a doença, como se fosse algo que atraísse com isso. Mas os doutores acreditam que isso contribui, e cientes que a população ela tem muita dificuldade cultural de falar da morte, ou no caso não é nem a morte, mas falar da doença em si. O governo, qual que seria essa solução? É o governo? Seriam auditores? Seriam fiscais? O que a gente pode falar, além da conscientização que esse programa já está tendo? Inclusive, eu vou ali, que eu vou pegar as perguntas que estão chegando, vou mandar no seu celular, viu, doutor Nelson? Sim, senhor. Fica atento. E o que seria isso? Eu tenho essa dúvida, doutores. Olha, eu vou te colocar, eu tenho 50 anos de medicina, a maioria deles em CTI, em hospital de emergência, tudo. A gente chega para o cidadão e diz, o senhor está com câncer. O cara desespera, desaba, quer se matar, entra em crise depressiva. 7 dias depois, ele começa a pensar e começa a reagir. 14 dias, mais ou menos, em média, ele pega as informações e fala, mas eu também posso ficar curado. Aí, com 21 dias, lá vai ele para a luta, para 2 caminhos. Ou ele fica curado, ou ele vai, infelizmente, caminhar para um tratamento e que vai prolongar a sua existência, mas não vai curar o câncer. Por exemplo, um câncer de estômago e hoje um câncer de pâncreas, um câncer de pulmão, são dificílimos de curar, mas câncer de mama está careca que a gente cura. Aí quando você chega para outro dois assim, o senhor está com essência cardíaca congestiva. Aí ele olha para dizer assim,
Que bom, não dá nenhum problema, vai tranquilo. Só que a insuficiência cardíaca congestiva é a doença que mais mata mais que o câncer. E não tem cura, mas o cara sai tranquilo, não entra em desespero, toma seus remédios, fica com a sua falta de ar. Então é assim esse imaginário de que o câncer é uma coisa. Outra coisa, as pessoas não compartilham, elas têm vergonha, é um estigma de parecer. Aí com o nosso sistema, vamos dizer assim, religioso, ocidental, cristão, ele tem um processo em que a maioria das pessoas que a gente conversa tem um processo de culpa e às vezes relaciona a doença a castigos, pecados, ou como ele diz, não bate na boca, menino, para não chamar a doença. Mas existe nesse imaginário pessoas que, infelizmente, têm essa cultura. E ela não é de pequena quantidade, não. Agora, nós precisamos esclarecer isso, que o tumor câncer, ele hoje tem vários tipos, e a maioria deles, 60% são curáveis. E cabe a você dialogar com quem você pode dialogar. Aí sim, o governo, fazer campanha de esclarecimento. Nas escolas, você fazer exatamente também o aprendizado do que é essa doença. E, finalmente, você conversar com quem você convive sobre a realidade. Por que na sua família teve isso? Por que na sua família não teve aquilo? Por exemplo, dá um exemplo do próstata. Eu não tenho esse problema porque não tem nenhum homem da minha família que tem esse problema, já fazem 10 gerações. Em compensação, na família da minha esposa, já tem 4 gerações com tumor de próstata, inclusive com mortes por câncer de próstata. É uma genética que tem que ser bem avaliada e você tem que fazer a prevenção. Agora a gente sabe. Então eu estou convidando você para participar dessa cidadania, gerir a sua cidadania, fazer o seu prontuário vida, saber quem você é. E os exames, você vai procurar. O que nós podemos disponibilizar não é resolver o problema. O Dr. Cláudio colocou, o SUS é um sistema imenso, grande, mas em alguma parte ele não está suprindo tudo. Nós vamos procurar melhorar. Por outro lado, nós aqui que estamos nesse programa, vamos ofertar para você, olha, está aí o Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania, você nos procura e nós vamos colocar à sua disposição, dentro do que nós temos da nossa realidade, todos os exames e, se possíveis, encaminhar para o tratamento correto para a cura. E aí, doutor Cláudio, o que é que o senhor acha dessa situação? É exatamente isso, doutor Nelson, é identificar os fatores que predispõem, né? E aí nós vamos falar dos fatores familiares. Você deu um exemplo bem categórico de que uma família X pode ter uma inclinação maior a determinado tipo de doença e a Y não, né? Eu vou mais além um pouco, se o senhor me permitir, se os ouvintes me permitirem, no sentido de que os profissionais de saúde necessitam ser melhores preparados neste particular. Detecção precoce, detecção precoce, detecção precoce. Até entrar na cabeça de cada um deles, dos mais antigos aos recém-formados, de que um sangramento não é normal. De que uma mancha que estava avermelhada na pele está crescendo, está mudando a configuração, não é normal. A perda de peso repentina, exagerada, não é normal, precisa ser investigado. E quem que pode fazer essa observação lá na ponta? O agente de saúde. É o agente de saúde que está todo dia indo na casa do seu João, da dona Maria, da dona Neuza, do seu Zé. Quando perceber alguma coisa diferente, é lógico que tem a obrigação de levar essa informação a alguém que tem um conhecimento maior, caso a pessoa que está verificando não se sinta capacitada para aquele diagnóstico. Você colocou brilhantemente. Quando eu sou um pouquinho mais jovem do que você, né? A gente pensava sifiliticamente e todo mundo, para entrar no hospital, você tinha que pedir doença de Chagas, você tinha que pedir xistossomose, você tinha que pedir sífilis, porque era um negócio, todo mundo era obrigado. Moral da história, veio a terapêutica, a penicilina, que acabou com a sífilis, ainda existe sífilis,
Agora você está colocando sobre a educação do profissional da área de saúde, do agente de saúde até a pesquisa lá em cima na universidade. E realmente não estão bem preparados. Você tem que pensar agora que nós vamos vencer o câncer. E você tem que colocar na cabeça de cada um que ele tem que ser preparado para diagnosticar. Aí tem o peneiramento. Igual, vou dar um exemplo para você, o que é o peneiramento? O que eles chamam screening? Vou dizer assim, você diferenciar uma coisa da outra. Você tem um pré-natal hoje. E esse pré-natal aqui no Brasil é excelente. Nós temos que fazer agora o pré-câncer. Os exames que podem diagnosticar precocemente o câncer. Ou que deem evidências. No pré-natal você faz um conjunto de exames. Não, tem que agora padronizar que periodicamente o indivíduo, além da vacina, que é a maior fonte de prevenção, ele faça periodicamente uma bateria que possa mostrar isso. O pedido pode ser feito, como você disse, pelo agente de saúde ou por qualquer pessoa que se comprometa, a igreja, o time de futebol, tá certo? Toda a comunidade como um todo, não só com os órgãos de saúde, seja ativo, vá em busca, e a gente tem que ofertar isso, e a pessoa sendo ofertada, ela vai procurar. A resposta é que vai ser meio difícil, porque quem vai pagar? Olha, nós já estamos pagando de qualquer jeito, nós estamos pagando os impostos, nós é que pagamos. Doutor, se me permita, essa preocupação com o financiador, ela tem que ser ponderada com a seguinte pergunta: quanto custará um paciente no final do tratamento já em câncer avançado? Sim. Sobrecarregará o Sistema Único de Saúde de maneira absurda se a gente deixar de fazer o diagnóstico lá no nascedor. Aí sim o sistema não consegue aguentar. Criar situações para fazer o rastreamento do câncer, a detecção precoce, a mais eficaz e a mais contundente possível, para que o maior número possível de pessoas que desenvolverão câncer sejam diagnosticadas no início. Porque para tratar o paciente com câncer já em fase avançada, o sofrimento familiar, o sofrimento pessoal, a perda da função social desse trabalhador, o gasto, o custo que ele imporá ao Sistema Único de Saúde, ele é absurdamente gigante. Isso, né? Então nós temos hoje essa tarefa. A tarefa passa para você informar, educar, ter hábitos saudáveis. Você ter os periódicos onde você realmente procure fazer os seus periódicos através do Sistema Único de Saúde, aqueles que estão na dependência do Sistema Único de Saúde e os que não estão através dos seus planos de saúde ou através da rede particular. Foi brilhante, veja, quando a gente começa a discutir o dinheiro que está sendo hoje gasto pelo Sistema Único de Saúde nas altas complexidades e alto custo, é que se falou na prevenção. Hoje você tem uma prevenção efetiva, sem dúvida. Nós acabamos com a poliomielite, acabamos com a varíola, com vacina, acabamos com o sarampo. Agora veja o que acontece. Tem um bando de brasileiros, um monte de gente, aleijados por AVC, hipertensão e sequela. E o Cláudio colocou, bom, estatisticamente os caras com hipertensão são muito maior, mas os caras do câncer dão muito mais despesa do que o pessoal da hipertensão. Hoje, se você não fizer essa prevenção, você vai ter um custo exagerado com resultados, infelizmente, não esperados. Eu ia dizer a palavra pífio, né? Mas eu sei que o ser humano é a graça mais preciosa. Então, nós estamos convidando você a discutir a sua gestão de cidadania, a procurar fazer a associação, ver quem tem no bairro e ir atrás de que o seu câncer possa ser diagnosticado precocemente e fazermos campanha igual a gente já fez para evitar bebida, evitar cigarro. Por exemplo, uma das causas de câncer é cigarro. Você também fazer uso de vacina de prevenção, hábitos de vida, alimentação. Isso tudo vai fazer com que não só os exames,
Vai fazer com que você tenha consciência de que você tem que cuidar do seu corpito, tem que cuidar da sua alma e tem que cuidar do lugar onde você vive. E tudo bem, e o papai Estado, que é o Estado que tem que fazer, é o governador, é o deputado, é essa situação. Não, isso aí é um assunto delicado que nós temos que dizer. Está na hora de você ter a consciência que o Estado tem que te servir. Não é você que tem que ser servidor do Estado, nem ser, vamos dizer assim, dependente do Estado. Essa é uma proposta que nós precisamos conversar. Eu gostaria só de chamar novamente os ouvintes, doutor Nelson também, a quem nos ouve aqui, até dando uma satisfação sobre a ação civil pública que nós, da Associação Estadual de Apoio à Saúde, organização do Dr. Cláudio Brandão, promoveu. Nós questionamos essa estatística, colocamos no polo passivo a União, né, que é responsável pelo Ministério da Saúde, e colocamos também no polo passivo o Estado de Goiás, que é responsável aqui no nosso Estado pela execução das políticas de combate, de detecção e de acompanhamento dos casos de câncer. Pois bem, os dois foram devidamente intimados e citados dessa ação. Só a União interpôs a sua defesa. O Estado de Goiás simplesmente deixou escoar o prazo em branco. Eu tenho para mim, eu não quero acreditar que foi desídia dos procuradores. Eu tenho para mim que eles não têm estatística em mãos para desdizer o que nós estamos dizendo no processo na ação civil pública. O que o senhor quer dizer, doutor? Eles não têm um sistema de acompanhamento dos pacientes com câncer no Estado. É louvável o senhor governador fazer um hospital maravilhoso, suntuoso, que leva o nome da Cora, né? Uma abreviação do Centro de Oncologia, etc, etc, mas acabou lembrando da nossa Cora Coralina lá de Goiás, né? Mas, de que adianta eu padecer numa cama com seda, com o travesseiro mais macio do mundo, mais doente, com perspectiva de ser o homem mais tranquilo no cemitério? Eu não quero. Eu acho que ninguém que me ouve quer. Né? Então eu prefiro, e o óbvio aponta nesse sentido, de que a detecção precoce, descobrindo o câncer lá no início dele. Hoje, essa semana eu li uma matéria no New England Journal que dizia que a inteligência artificial antecipa em 5 anos um diagnóstico de câncer. Como? Você pega uma mamografia, coloca sob o olhar da inteligência artificial e aquela lesão minúscula ela é identificada pela inteligência artificial. Nelson, nós estamos falando na diminuição aí, se o sistema realmente apontar nesse sentido e se confirmar, nós estamos falando aí de 70%, 80% de casos de câncer que poderão ser curados, porque se fez um diagnóstico precoce. Agora, nós estamos conscientizando a população nesse sentido? Não estamos. Mas vamos ter que fazê-lo. Esse momento, com essa ferramenta, que é a máquina de fazer doido moderna, que é o celular e que deu origem às internet, rede social, acredito que agora nós vamos ter sucesso. E o custo disso já não vai ser tão grande, porque hoje, nosso país, pelo menos, nós já temos tecnologia 5G e acredito que nós temos hoje internet em todo o território nacional, inclusive no meio da selva, o repórter faz. Isso que você está colocando é a proposta que nós viemos colocar aqui. É um momento de mudança e você tem que nos ajudar nesta mudança. E você que é o portador tem que procurar se associar, trazer o seu problema para que nós possamos. E outra coisa, temos que acreditar nas nossas estatísticas. Nós, inclusive, veja só, nós já propusemos isso, você tem um CNPJ e tem um CPF. Hoje, você está vivo, tem o CPF. Pelo seu CPF, nós podemos fazer todo o seu prontuário vida. E temos armazenamento em nuvem capaz de dialogar com os 220 milhões de brasileiros que hoje estão aqui no nosso país. E isso não está sendo feito
Aí vai a pergunta, por quê? Falta de vontade política, ou o político não entendeu que ele tem que fazer isso, o governo diz que ele quer estar interessado em outras coisas, e você está quieto. Você tem que botar a sua boca no trombone, dizendo, eu quero esses serviços, cobrar do Estado esses serviços. E, obviamente, quando você começa a cobrar, a gente se associa e faz os movimentos, e a implantação dessa tecnologia no nosso país será possível. Eu me lembrei agora de uma situação. Eu me lembrei de uma situação, um paciente uma vez, eu comentei com ele estava com câncer, e aí eu comentei com ele dessa ação civil pública nossa, né? Que nós estamos aguardando uma finalização, eu tenho para mim que será extremamente lucrativa para a coletividade. Há uma possibilidade de a gente fazer um acordo com o Estado e com a União, qual seja, nós assumirmos, a Associação Estadual de Apoio à Saúde, Organização Dr. Cláudio Brandão, assumirmos os congressos de detecção precoce de câncer, assumir os congressos no estado inteiro, as oficinas, os cursos de detecção precoce, os médicos nossos, as enfermeiras, os dentistas que têm câncer orobucal, tá? Que tem olhar clínico também para ser lapidado, para que ele possa identificar. Farmacêutico, assistente social, psicólogo, todo mundo relacionado com a saúde. Esteja relacionado com a saúde, participará e será alvo de nossas capacitações. A nossa proposta é fazer esse exército com olhar clínico, com olhar cuidadoso para a detecção precoce dos cânceres. E eu vou mais. Você tem um sangramento, né, retal, você que vai no banheiro, percebeu que tem vaso, que tem sangue no vaso, fez xixi, tem sangue na urina, o médico pede o exame. Esse exame tem que ser feito, não é para ser engavetado, não. Esse exame tem que ser levado a cabo, porque senão não adianta nada. O doutor está preocupado com você, te dá o pedido de exame, você vai para casa e fala, nossa, eu tenho que fazer esse exame. Aí você marca, não consegue fazer o exame, 2 anos depois, 3 anos depois, alguém liga da Secretaria de Saúde e fala, olha, marcamos seu exame, venha cá para você fazer o exame. Aí alguém que atendeu o telefone falou, meu pai já está morto, ele já morreu, ele estava aguardando, mas que bom que você ligou, muito obrigado. Isso tem que acabar, né? Sim, hoje nós estamos aqui nesse bate-papo da gestão de cidadania. O que é que nós estamos propondo e temos em mão? Telemedicina. Hoje você pode acessar e eu te mandar, e inclusive te encaminhar para o laboratório e fiscalizar se você fez ou não fez o exame. Atenção, nós estamos disponíveis, que ele falou de inteligência artificial, né? A telemedicina hoje é uma realidade. Eu posso conversar com você. O que é que eu preciso? Que você entre no aplicativo, cadastre seu CPF e dê licença para que nós possamos acessar você através do WhatsApp, que é gratuito. Por quê? Nós não podemos mexer e mandar notícias para você, porque a lei não permite que você invada a privacidade do outro. Mas se nós disponibilizarmos, nós vamos disponibilizar o número de telefone e você ligar ou clicar na rede que nós vamos disponibilizar e você fizer o seu cadastro, nós encaminharemos para você todos os passos e você vai dialogando e vai executando. Porque hoje essa situação que o Dr. Cláudio colocou, ela vai tender a não existir. E estamos fazendo pressão, já no governo anterior, a telemedicina foi colocada e aprovada e regulamentada. E no governo atual, ela está sendo incrementada, embora a velocidade que nós gostaríamos ainda não está de acordo com a necessidade da população brasileira. E nós estamos aqui com nossos aplicativos próprios, chamando você. Você vem cá fazer o seu prontuário, nós compartilhamos. O governo compartilha o dele, nós compartilhamos o privado. O importante é que você saiba quem você é e que tipo de exame você fez e os resultados. E mais ainda, o resultado pode ser interpretado, como o Dr. Cláudio disse, pelo computador, pela inteligência artificial. Mas finalmente vai ter o presencial. E logicamente que nesse momento, quando você faz uma análise o computador é muito mais preciso, ele enxerga, por exemplo, 3 milhões de radiografias da mama que estão na memória dele.
Então ele detecta ali do que o olho do médico mais treinado não tem capacidade. Por exemplo, hoje eu brinco com o meu doente, ele chega no meu consultório, aí vê que não tem aparelho de pressão, não faz nada, aí eu pego na mão dele, senhor, dá licença, deixa eu pegar aqui no senhor, porque os clientes reclamam que o médico nem pega mais nele. Estou pegando o senhor. Acontece com o exame de coração que a gente faz, um ecocardiograma, vê o coração 100 vezes melhor que o melhor médico treinado para examinar. Eu dei aula disso, eu sou um dinossauro, sou uma espécie de extinção. Então vocês precisam entender que o que o Cláudio está colocando nessa ação civil é que você tem que procurar e dizer, eu quero saber se eu tenho ou não tenho problema de câncer. Especificamente, mas eu não sinto nada, mesmo que não sinta nada, você vai fazer um escaneamento, vai fazer um peneiramento, vai fazer o que chama uma propedêutica, vai saber da sua vida, da sua genética, qual é a propensão. Veja só, a Angelina Jolie tirou as 2 mamas, e eu tenho uma aluna minha que também retirou as 2 mamas. Motivo, nós fizemos os exames dela, e ela desenvolveria câncer de mama inexoravelmente, porque ela tem uma genética XPTO que foi detectada. Ela teve filho, tirou as mamas, e está salva e trabalhando. Doutor Nelson, você me perguntou o que eu estava rindo naquela hora, né? Eu vou te dizer o quê. Um paciente com câncer, eu conversando com ele e falei dessa ação civil pública. E ele falou, doutor, o senhor vai se tornar uma persona não grata no meio político. Eu falei, eu não quero me tornar uma persona morta. É isso que eu não quero. Eu quero ficar bem vivo e eu quero que meus pacientes também. E doutor, o meu envolvimento com o tema câncer, ele vem de uma história própria. Eu tive um tumor de célula túrcica. Minha mãe teve um câncer de útero. Meu pai morreu de câncer de pulmão. E eu passei a entender que a minha obrigação existencial seria levantar essa bandeira e morrer agarrado com essa bandeira. Sem dúvida. Deixa eu te colocar aqui agora. Vamos passar as perguntas aqui. Nós estamos falando, eu não estou dando atenção. O ouvinte me dá uma desculpada aí, que nós estamos empolgados. Dona Ana Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O diagnóstico precoce é essencial. Mas como podemos incentivar mais pessoas a fazer exames de rotina para detectar o câncer em estágios iniciais? Perdi meu pai para o câncer de próstata, ele tinha preconceito, pois achava que era coisa de homossexual. Doutor Cláudio, dá um alô aí para a dona Ana Oliveira, lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Está bem perto, né? Está pertinho. Mas isso é muito bom, que a gente está se A internet nos une. Olha, eu costumo dizer aos meus pacientes que muitas vezes a gente, por preconceito, deixa de se aproximar da boa prática vivencial, né? O que é boa prática vivencial? Eu não vou andar de lancha porque eu tenho medo, né? Eu não vou usar não vou levar dedada. celular, eu vou chegar lá, doutor. Eu não vou usar celular porque tem radiação. Quer dizer, são situações que fogem um pouco do senso comum moderno. O exame de próstata hoje, ele é realizado com PSA, que é uma partícula que, quando se tem um câncer, normalmente sobe muito, se eleva bastante. Ultrassom de próstata, ele também ajuda a identificar algumas alterações na forma, ou como nós chamamos morfologicamente, a glândula prostática, e também o toque retal. A minha orientação aos pacientes que relutam com a situação do toque retal é, sem brincadeira nenhuma com isso, porque é uma situação muito séria. Se você acha que não é adequado para você, você tem que ser respeitado. Faça então pelo menos o PSA e o ultrassom. E a ressonância magnética. Isso, a tomografia hoje de próstata também, dizem que na Alemanha eles utilizam bastante a tomografia, já até abandonaram o ultrassom. Como eles estão alguns anos à nossa frente, eu não duvido que isso seja a realidade do sistema de saúde. É isso aí, o conselho tem exames alternativos e não é obrigatório você passar pelo exame do toque.
não justifica você se ausentar do médico por conta de preconceito. Porque existem outros exames. O Carlos Santos, do estado Brasília, Distrito Federal. Aí, Carlos, pergunta. Muitos pacientes têm dificuldades emocionais de lidar com o diagnóstico de câncer. Quais as abordagens mais eficazes para lidar com o aspecto psicológico durante o tratamento? Depressão purinha. Bom, deixa eu te colocar. No caso que eu lhe disse, quando você tem a diferença entre tristeza, luto, tá certo? E depressão. Quando você tem uma perda de uma família, de um ente querido, de um cachorro, de um papagaio, ou de um amigo, você fica de luto, você fica triste, mas não tem depressão. Aquilo tem um tempinho, passa. A parte de depressão associada com câncer, que depressão é uma doença que precisa ser tratada. Ela não é melancolia, não é tristeza, não é luto. Aí veja só, essa diferença. O que é que a pessoa tem que fazer? A equipe multidisciplinar tem um psicólogo, e o psicólogo e a assistente social vão já dizer para o sujeito, olha, esse tipo de tumor que o senhor tem, a chance dele é ficar curado. Aí você vai no médico, que é o especialista, e ele vai dizer, o seu tumor é perfeitamente curável, você já vai sair da agonia de estar lidando com o seu câncer. Porém, se ele não for curável, o doutor vai te apresentar a realidade. Espero que eu tenha te respondido que o psicólogo, a equipe do câncer, ela é multidisciplinar. Ela não é apenas um doutor. E isso é muito importante. Eu também quero dizer para você, se você tem crença religiosa, nós aqui fazemos questão de que você seja orientado também, se o senhor é católico, evangélico, espírita, budista, maometano, e por aí, qualquer outra forma de crença, você tem que procurar esse auxílio também. Vamos aqui para a dona Juliana Costa, cidade de Recife, Pernambuco. Gostaria de saber dos médicos qual a importância da alimentação no combate ao câncer. Existem certos alimentos que podem ajudar na prevenção? Fala aí, doutor Cláudio. Foi identificado pela literatura médica que algumas regiões tinham determinados tipos de câncer diferente de outras regiões. Vamos lá. Eles relacionam o arroz com alguns tipos de câncer intestinal em regiões do Japão, com uma taxa de prevalência maior do que outras regiões. Por exemplo, o chimarrão, nas regiões onde usa esse tipo de bebida quente, está relacionado com uma prevalência maior de determinados tipos de câncer orobucal, né? Bem relacionado com o calor, provavelmente, que esses líquidos provocam. No sul, existe uma estatística com a queda maior para os cânceres de intestino e se relaciona com a carne vermelha. Então, existe uma certa relação. O que hoje é preconizado é que as pessoas tenham uma alimentação balanceada, que elas façam uso de fibras, bastante verdura, bastante legume, que esses legumes, essas verduras sejam bem tratadas, que se evite agrotóxicos, se possível, na alimentação, que a alimentação não seja tão carregada com carne vermelha, que exista um período de jejum, né, para que o seu organismo possa se restabelecer. Isso é milenar, tem 8.000 anos. Exatamente. Você fazer o jejum. Beber bastante líquido, né? E fazer os exames periódicos. Nós hoje somos bombardeados por várias situações, por vários agentes. Solar, alimentar, ausência de sono, excesso de sono, radiação, uma série de situações que a literatura médica aponta como sendo estimuladores ou gatilhos para o seu tipo de câncer. Existem umas teorias antigas que diz que você nasce com o seu tipo de câncer. Aí, se você tem um gatilho que desenvolve aquele tipo de câncer que você tem... É só pegar raio, veja o câncer de pele, ficar brincando de pescador. Sem estar protegido, o câncer de pele vai aparecer tranquilamente. Eu tenho até uma observação rápida, Nelson, Sim. que é em relação aos solventes. Todo
mundo sabe que o solvente, ele promove, ele estimula, ele é um gatilho para o câncer. E aí, esquece de falar o que é solvente. Acetona é solvente. Você que vai na sua manicure semanalmente ou a cada quinzena e faz uso da acetona, a sua chance de desenvolver uma leucemia, ela é bem maior. Aí, vamos lá agora, dona Luísa Ferreira, Rio de Janeiro. Pergunta: minha avó passou por quimioterapia e sofreu bastante com os efeitos colaterais. Há alternativa menos agressiva em termos de tratamento para pacientes mais sensíveis? Luísa, nós estamos trabalhando nisso com muito afinco, mas até o presente momento, infelizmente, os efeitos colaterais da quimioterapia, eles ocorrem. Hoje nós estamos mais avançados, temos como amenizá-los e existe todo um protocolo, dependendo da substância química que está sendo usada, a pessoa tem menor sofrimento. Porém, as quedas de cabelo, vômito, essas são difíceis de você... inclusive, nós temos uma droga especial para o vômito de quem está usando quimioterapia. E também, dessa parte da quimioterapia, vai entrar no negócio, um dos derivados que fazem bem é derivado da cannabis, ou seja, da maconha. Aí começa um outro preconceito. É um remédio que faz muito bem e que previne alguns efeitos colaterais. Mas tem que ver no seu estado aí como é que faz, porque nós temos outras substâncias que realmente melhoram a situação de quem está usando a quimioterapia. Eu me compadeço da dor da ouvinte. Luísa Ferreira. Luísa Ferreira. Realmente é muito triste, é desgastante, é uma situação muito, muito preocupante, né? A medicina evoluiu bastante, de 30 anos para cá, nós conseguimos salvar muitas pessoas, muitos pacientes, mas ainda tem um caminho grande para frente para ser trilhado. Mas o que nós estamos discutindo aqui é justamente isso. Infelizmente, a sua vozinha faleceu, né? Provavelmente sofreu bastante, pelo menos. Não tem essa informação do falecimento, mas do sofrimento. Mas ela já disse que ela passou maus pedaços. Isso. A nossa perspectiva aqui é justamente conscientizar os gestores e os políticos da vez de que a detecção precoce é o nosso objetivo primordial. Beleza, nós temos que ir andando aqui, tem mais perguntas. Marcos de Souza, nós vamos responder as que forem possíveis, porque o programa está correndo aqui para terminar o horário. O nome do ouvinte, Marcos de Souza, pergunta: Dr. Cláudio, é comum ouvir que a demora no diagnóstico pode impactar o tratamento. Como podemos agilizar os processos de diagnóstico de câncer em hospitais públicos? Eu entendo que eu tenho um perfil, porque sou advogado também, sendo médico e sendo advogado, quando as coisas não funcionam adequadamente, a contento, no tempo e a hora, eu judicializo, sem medo e com um grau de êxito alto. Eu tenho lá no meu escritório zero casos de derrota em pedidos judiciais quando se trata de saúde. Eu não sei se eu fiz as ponderações adequadas, ou se peguei os juízes mais sensíveis, ou se Deus ajudou. Todos os três estão na área. Deus ajudou, o juiz se sensibilizou e a sua, como diz outra, representação foi dentro dos conformes. Então, nosso departamento jurídico, nós cuidamos de mais ou menos 850 casos de pacientes com necessidade das mais variadas, de uma colonoscopia que não foi feita, de um PET scan, que é um exame caríssimo, de uma tomografia, de uma ressonância, de uma consulta de retorno. Tudo isso que nós recebemos de reclamações, de queixas lá na nossa associação, nós judicializamos quando não conseguimos resolver administrativamente. Deixa eu falar um negócio para você, Marcos de Souza. Eu te daria uma orientação. Procure, se você for católico, procure o seu padre. Se você for evangélico, procure o seu pastor. Se você for espírita, procure o seu centro. E se você pertencer a alguma associação, e vá pedir como é que você pode judicializar, porque muitas vezes, agora, se você tiver contato, procure a OAB.
a OAB da sua cidade, e você, a OAB, a Defensoria Pública, ela está à sua disposição. É outro assunto que a gente tem que... As pessoas não sabem o direito que tem para usar. O programa está andando, mas deixa eu dizer para você, o que eu estou pedindo é que você perguntou como é que faz no hospital público. Entra primeiro lá na OAB, entra no site, ou então liga na OAB e pede a outra Defensoria Pública. E, finalmente, você, através do padre, do pastor, do amigo, você vai ter acesso a um advogado que vai judicializar e, com certeza, vai ganhar essa causa. Existem várias associações que tratam desse assunto. Associações são voltadas ao câncer, né? A OAB, doutor, eu acho um pouco difícil conseguir alguma coisa lá para essa Defensoria Pública. A Defensoria, sim. Eu já consegui. Sim, o problema é que tem casos demais. Então, tá válida a informação. Mas tem que dizer para ele aqui, ó, tem que lutar. Sim. O negócio é ir à luta, não deixar passar. Sim. E nós atuamos no país inteiro, doutor. Nossa associação, quando recebe um pedido de ajuda, nós, seja por garrafa no alto mar, seja por rádio, seja por zap, nós vamos deixar aqui nossos contatos. Tem uma última pergunta, então você vai falar seus contatos, mas antes vamos aqui responder uma última pergunta, que aí nós temos que, infelizmente, temos tempo no nosso programa. Lucas Costa, cidade, Goiânia, Goiás. Pergunta, sou residente em Goiânia, você acredita que o governo municipal poderia fazer mais para apoiar os pacientes com câncer na nossa região? É um problema do estado, país ou da cidade? É verdade que o Césio 137 causou mais câncer na nossa cidade? Vamos dividir em 2 etapas. Cláudio, você começa e depois eu fui testemunha do Césio. Fui o cara que dei a notícia pela difusora de que o que iria acontecer. Eu estava fazendo um programa chamado Difusora Alegria na rádio, quando alguém colocou e eu disse, olha, a situação não é bem isso. E o Césio foi uma tragédia. O doutor Cláudio vai colocar a parte dele, eu vou colocar a minha, e depois nós vamos então começar a passar os nossos contatos. E, obviamente, nós temos que encerrar, porque aos outros que nós não respondemos, por gentileza, entenda que nós não respondemos, porque não temos mais tempo. O Césio 137 foi o maior acidente nuclear depois de Chernobyl, aliás, junto com Chernobyl e depois de Nagasaki e Hiroshima. Lá não foi acidente, aqui nós fomos, né? Nós tivemos aí infelicidade. A radiação agiu de maneira deletéria em todos aqueles que tiveram contato direto com o material radioativo. Posteriormente, há na literatura médica informações de que descendentes das pessoas que tiveram radiação de maneira de exposição direta puderam sofrer ou acabaram sofrendo alterações genéticas que, de uma forma ou outra, desencadeou um tipo de doença mais grave ou não. Né? Isso é fato, a literatura reconhece dessa forma. Essa pergunta sua de dizer o número de casos de câncer, o que eu imagino que você tenha preocupação, o número de casos aumentou porque nós tivemos um acidente radioativo daquela magnitude? Eu não acredito nessa situação, e olha que, como estudioso da causa, eu não encontrei na literatura médica nada que correlacionasse, né? Houve toda uma preparação, o material radioativo foi levado para a abadia, foi chumbado, então nem os nossos mananciais foram atingidos por conta daquele acidente, se é que eu entendi a sua pergunta adequadamente. Eu posso dizer o seguinte, na ocasião morreram 4 pessoas em decorrência da exposição aguda. Aí o número de câncer que eles estão sendo seguidos até hoje ainda não foi liberado. Sim, aqueles que tiveram contato direto com a substância tiveram problemas relacionados com o aumento de tumores. E no caso a gente não poderia aqui dizer, olha, teve de pele, eu sei de casos de tumor de intestino, tireoide muito, mas veja só, essa estatística quer dizer para você sim, que o Césio causou isso. E ele foi o maior acidente radiológico do mundo. Não é só aquela situação
que ocorreu, ela é o acidente do mundo. E aí eu posso dizer para você, até hoje, o Césio está sendo seguido, e se você tiver interesse, você vai ali na Lede das Neves, ou acessa a fundação, e você vê no site todas as pessoas que, inclusive, aposentadorias, eu tenho, inclusive, isenção de imposto de renda, e tenho amigos policiais que, na ocasião, foram resolver o problema e, infelizmente, foram vítimas também. Então, sim, a resposta para você é que o Césio provoca. Agora, o Césio não está dando sopa aí. O Césio estava dentro da cápsula, se você lembrar da história, que ela foi arrebentada e achou bonito. Inclusive, a menina comeu um pedaço do Césio. Eu sei certeza que eu lembro das 4 mortes e sei também, a minha secretária morava do lado da onde quando o cara levou a cápsula. Então, várias da família dela, que trabalhava comigo, elas simplesmente sofreram bastante situação com esse Césio. Bom, aí o doutor Cláudio vai dar as diretrizes aí, os contatos, e nós vamos começar a nos despedir, porque o tempo acabou, e eu peço desculpa de novo por não responder as outras perguntas que estão pendentes aqui, porque não tem jeito. Eu pedi para a nossa equipe passar ali na tela as informações de contatos. Se nós não pudermos te ajudar diretamente, ajuizando uma ação ou mandando um ofício para um determinado órgão relacionado com a saúde e especificamente do câncer, nós orientamos pelo menos e nós nos colocamos à disposição de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Em especial ao povo de Goiás, ao povo de Goiânia, nós temos 24 horas um serviço jurídico pronto, com a faca afiada para atuar no que se refere a vaga de UTI, exames de alta complexidade, medicação oncológica. Discuta conosco, entre em contato conosco, o que nós pudermos fazer para amenizar a sua dor, nós iremos fazer. Se não pudermos fazer nada, absolutamente nada, pelo menos orientar, nós vamos orientar. Se nem isso a gente puder fazer, nós vamos orar todo mundo juntos. Porque existe uma força que tem condições de resolver todos os nossos problemas. Eu quero, então, começar a terminar o programa, dizer para você o seguinte, novamente nós vamos disponibilizar o contato, lembre-se, você tem que entrar em contato e falar com a gente para que a gente possa dar a resposta, porque a lei de privacidade de dados eu não posso, eu poderia pegar todos os habitantes do Brasil e começar a mandar mensagens. Você tem que se inscrever acessando por telefone ou pela internet e você se cadastrar para que a gente possa dialogar. No presente momento, você se prepara porque nós vamos disponibilizar. O Eu Sou Vida já tem isso e nossas associações, uma delas que é a Associação de Auxílio à Saúde do Estado de Goiás, o Dr. Cláudio Brandão é o coordenador e tem outros derivativos. Nós também temos o CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher. Nós temos também a parceria da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas e, vou colocar para você, temos a União Mais Saúde. Então, nós temos condições técnicas de oferecer a você o serviço que você está procurando. Dependendo da demanda, nós seremos céleres. Isso quer dizer, o doutor Cláudio, estou com a faca afiada. Para fazer as representações, aí você vai descobrir, vai vir custar o quê? Aí, no caso, a sua curiosidade, no momento, não lhe vai custar nada. Porém, tem, veja só, certas coisinhas, como a taxa judicial em Goiás, rapaz, aí nós temos que discutir outra situação para outro programa. Mas aí pode ser pedido assistência judiciária, né? Se a pessoa não tem condições, o próprio judiciário já concede. Então, aos ouvintes da XYZ, Dr. Cláudio Brandão vai dar os seus valores, suas últimas considerações, e nós vamos programar, de acordo com o que for possível, responder o maior número de perguntas. No próximo programa, vamos começando respondendo as perguntas, que hoje não deu para fazer isso tudo de vez. Aquele abraço e até o próximo podcast. Eu Sou Vida, Gestão de Cidadania. Um abraço e com Deus.